Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Ismael Queiroz, sou o proponente e, além disso, também moderador desse evento Ônibus Sustentável e uma Maricá com Mais Inclusão. Nós vamos dialogar, bater um papo com pessoas que têm uma relação intrínseca com o assunto, e tanto a partir da inclusão social, a partir do transporte urbano na cidade de Maricá. É uma honra estar com todos eles. O primeiro que eu vou apresentar vai ser em ordem alfabética, é o Antônio Veríssimo, arquiteto, urbanista e coordenador de programa do ONU Habitat, arquiteto e urbanista, mestre em planejamento urbano e regional pelo IPU-FRJ, pós-graduado em administração pública pela FGV-BAP e concurso de especialização no INDS, BID e no Lincoln Institute of Land Policy. Atuou, dentre outras funções, como subsecretário de Habitação da Prefeitura do Rio, subsecretário de Urbanismo na Prefeitura de Niterói e coordenador de programa no ONU Habitat, tendo atuado também no escritório da ONU em Maricá. Temos também o Celso Haddad, que é presidente da Empresa Pública de Transportes, a EPT, que vem sendo um modelo de transporte público urbano para muitas cidades do país e até mesmo do mundo, com o vermelhinho, que é tão conhecido, e, além disso, a ideia hoje é debatermos uma possibilidade além, ou seja, o transporte, além de público, que já é sustentável, né? E teremos também o Diego Maggi, que é diretor executivo do IDR, mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretor executivo do Instituto Municipal de Formação e Pesquisa Darcy Ribeiro, do município de Maricá. O Celso Haddad, eu começo a palavra com ele. Ele é advogado, né, presidente também do EPT, como eu falei, da Empresa Pública de Transportes em Maricá. Eu, Ismael Queiroz, sou um homem lido como branco, tenho 25 anos, atrás de mim tem quadros com molduras de filmes e uma porta. Celso, boa noite, tudo bom? Tudo bom, Ismael? É um prazer estar com você nesse papo. Então, Celso, desde 2018 para 2019, a gente, Maricá já passou, eu como morador de Maricá, né, já passou pela assinatura de contrato junto com a parceria da UFRJ, né, do COP, junto com dois professores bastante conceituados na área de engenharia e urbanismo. E a questão hoje, não apenas como para mim, enquanto morador, para todos os moradores, mas para todos aqueles interessados, que talvez Maricá venha a ser, inclusive, além de ser uma das pioneiras em transporte público no país, totalmente público em todos os bairros, pontos da cidade, ela pode ser pioneira também em ônibus sustentável por hidrogênio, né? Então, como está o andamento dessa parceria junto com a FRJ, quais são as possibilidades, as concretudes e as intenções de vocês, da EPT, e a partir da sua gestão agora? Boa noite. Boa noite, Ismael. Boa noite a todos. Realmente, a gente, uma nova gestão da EPT, a EPT ela foi criada em 2014, né, e 2018/2019 entrou uma nova gestão, onde, obviamente, o pensamento do governo municipal de Maricá, ela, primeiro, né, dá direito, né, a todos os cidadãos da nossa cidade. O direito de transporte é um direito emanado na Constituição, um direito social, e que, infelizmente, os municípios, os estados, não cumprem com esse direito para as pessoas. Então, a EPT ela vislumbrou que esse direito social tem que ser dado com a maior eficácia e eficiência a todos da nossa cidade, né? E isso, a partir de 2019, final de 2019, começou a ocorrer, né? Hoje, a gente deu saltos de quantitativo de ônibus, diminuiu, criou várias linhas na cidade. No início de 2021, com o fim de uma concessão
já perdurava por 20, 25 anos. Hoje, o vermelhinho, como ele é chamado, ele está em todas as regiões da nossa cidade, todos os distritos, né, praticamente todos os bairros da nossa cidade. Então, a gente, obviamente, é nosso dever primar por esse direito social a todas as pessoas. Né? Obviamente, isso vem funcionando, vem passando por estágios e, obviamente, né, é importante dizer que o tema da nossa conversa aqui é a questão sustentável. E a gente iniciou essa questão sustentável, não, obviamente, somente dos ônibus, quanto criar um modal que ele fosse sustentável para esse deslocamento, para essa mobilidade entre as pessoas da nossa cidade, que foram as vermelhinhas. Né? Isso foi pensado em 2020, com um processo licitatório. Em 2021 também elas começaram a fazer parte dessa mobilidade da nossa cidade e, né, é um sucesso. Eu acho que tanto você quanto todas as pessoas já conhecem as vermelhinhas, a quantidade de cadastros, a quantidade de pessoas que usam as vermelhinhas, ela é muito grande mesmo. Acho que até... Oi. Para quem não sabe, só um adendo, as vermelhinhas são bicicletas que também são gratuitas. A gente se inscreve no aplicativo e tem um determinado período do qual a gente pode estar utilizando elas, mas basta apenas estar cadastrado no aplicativo e aí eu continuo com você, Celso. Sem problema. Só desculpa não ter, né, citado as vermelhinhas. Nada que isso. Então, igualmente, né, o governo de Maricá pensa o transporte como direito social. Então, igualmente como os ônibus, as bicicletas também, através de um aplicativo, através de um cadastro muito simples, elas são de tarifa zero. Né? Obviamente, como é o primeiro processo, a gente, até para educar né, o nosso povo, saber que ali é um bem público, saber que ela tem que usar, o povo tem que usar a bicicleta como meio de transporte, né? Sustentável como ela é. E, né, vem funcionando, as pessoas dão a resposta e usam da melhor forma. Então, a EPT já tinha essa preocupação em trazer, além da eficiência e efetividade do serviço de transporte, questões mais sustentáveis. Né? Como você falou, a UFRJ, através da COP, com a Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura, né, na pessoa hoje do secretário Igor Sardinha, eles vêm fazendo há alguns anos essa cooperação com a UFRJ e a EPT, em tese, ela vai ser a empresa que vai executar, né, essa compra que se dará inicialmente pela Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento, em cooperação com a COP. A expectativa que o secretário me disse é que talvez março ou abril de 2022 já tenham de 1 a 3 ônibus, né, na cidade de Maricá. Obviamente, existe até um protótipo que meses atrás fez umas viagens em Maricá. A gente vai botar mais nas questões troncais, né, porque é um ônibus muito grande. E aí, obviamente, assim, a IPT hoje ela tem um modelo híbrido. Num quantitativo maior são de ônibus contratados, né, e um quantitativo menor de ônibus da frota pessoal. Então, assim, a EPT já tem a expectativa, obviamente, esperando o ano de 2022, com a execução desses 2 ou 3 ônibus na nossa cidade, de remodelar a frota dela para esses ônibus mais sustentáveis, né, para que a gente, com o passar dos anos, né, além da preocupação com a eficiência e a excelência num serviço de transporte e, obviamente, atender a toda a nossa cidade e a bairros que hoje, ou por ruas, que o vermelhinho não passa, atendê-los da melhor forma e trazer a sustentabilidade para 1, 2, 3 linhas e, obviamente, num futuro para que a cidade toda seja, na questão de transporte dos ônibus, mais sustentável. Você tocou num ponto interessante sobre as cidades os pontos assim onde o vermelhinho não passa, né? Então, de algum modo, toda cidade vai acabar, não importa qual localização, mas toda cidade vai acabar tendo transporte público acessível.
Então, de alguma forma, vai ter sempre essa acessibilidade que já é, queira ou não, parte da inclusão social junto à mobilidade urbana que vocês estão fazendo também, né? Sim, a ideia das bicicletas também é a questão de integrar o sistema de transporte. Então, às vezes, na questão dos ônibus, você às vezes não consegue passar por umas ruas pequenas ou outras assim. Então, a ideia é integrar também a bicicleta, talvez em locais, né, que, obviamente, em razão da demanda, necessite das bicicletas e uma integração com os ônibus. Então, assim, a gente tem algumas regiões da cidade que o ônibus não passa. Graças a Deus, são poucas, né? Mas, obviamente, Sim. A gente tem que olhar por todos. Então, assim, a gente tem algumas linhas com transporte complementar ainda na nossa cidade. Obviamente, com aumentando o grau de eficiência dos ônibus, porque os ônibus são tarifa zero, né? O transporte complementar, até o governo municipal está tentando integrar isso para que tudo que seja transporte, independente seja com EPT, com transporte complementar, seja de tarifa zero. Porque, né, se o governo pensa o transporte, a mobilidade sendo um direito, né, tem que integrar todos os modais. Então, os nossos desafios para 2020, a partir de 2022, além de estender a todos esse direito, é torná-lo mais sustentável com o passar do tempo. Maravilha, maravilha. E a cidade também vem se caminhando a isso de acordo com outras parcerias, né? Na verdade, vem caminhando para ser também um modelo de cidade sustentável, né? Então, além dos Sim. outros modelos sociais que a cidade já vem apresentando, o ônibus vai chegar para... Já tem as vermelhinhas e o ônibus, sem dúvidas, também vai chegar para ser esse complemento importante, né? E como você vê essa passagem e adesão da população junto à ideia de ônibus sustentáveis, ou seja, então, às vezes a pessoa tem um carro, alguém que possua carro, possua moto, mas vai preferir estar indo no transporte coletivo e, ao mesmo tempo, seja de propositalmente ou não, vai estar dando seu apoio ali às ações sustentáveis, tanto da ONU como no geral, né, para a nossa natureza, para o meio ambiente. Como é que você vê a adesão da população e esse intercâmbio entre transporte individual e transporte coletivo, né? Então, Ismael, e a todos. Obviamente, a primeira pessoa vê a necessidade, né? Ela quer ver aquele direito ser dado para ela em sua plenitude. E o governo, né, municipal, o governo de Maricá, ele vem dando essa resposta para a população. Então, talvez hoje, o que o povo quer, ela já talvez tenha quase na sua plenitude um serviço de transporte que eles merecem, que os governos têm que dar para a nossa população. Então, obviamente, ela já pensa também naquele modelo mais sustentável. Eu acho que todos preferem deixar seus carros em casa, suas motos, qualquer meio de transporte, para você usar o serviço público, desde que o serviço público seja eficiente, seja adequado, né? Então, assim, quando esse serviço é dado para a população, aí, assim, o que esse serviço pode melhorar? E a sustentabilidade não vou falar nem que é um futuro, já é um presente. Então, assim, se é visto que esse serviço de transporte é dado da forma que eles têm que ser recebidos, né, da forma que o direito da população necessita, ele tem que ser dado da melhor forma. E a sustentabilidade hoje não é uma coisa mais futurista, é uma coisa que tem que ser implementada já. Isso mesmo, sustentabilidade do agora e do já, né? Celso Haddad, porque tem mais um Celso Panceiro. Eu vou passar a palavra agora, então, para o nosso companheiro, o Antônio Augusto, e obrigado. Antônio, boa noite. Só que nós tínhamos combinado do Diego, né? Falante. Não, isso. O que eu ia perguntar era uma ligação do que o Celso falou agora. Tá. De que
a partir do seu conhecimento junto ao escritório da ONU Habitat em Maricá, e com a fala que o Celso Haddad teve agora, como você vê essa integração vocês tiveram no programa, por exemplo, Chegou Sua Vez, vocês tiveram uma proximidade das pessoas bem próximas, de modo bem, bem íntimo com a população, no jargão popular tete a tete, né? Como você vê essas pessoas em vulnerabilidade e a questão do transporte, para desmitificar isso de que transporte sustentável não necessariamente é uma coisa elitista e não precisa ser, né? Ismael, bom, primeiro eu queria agradecer aí o convite, né, para participar desse evento aqui. Para mim é uma satisfação aqui. Eu que agradeço. Com vocês. Esse trabalho que nós fizemos aí em Maricá, eu acho que foi um trabalho importante. Nós fizemos uma etapa, ainda tem muitas etapas para serem desenvolvidas aí. Quero dizer aí para o Celso Haddad que eu tenho também uma grande admiração por esse trabalho, né, por essa decisão aí da prefeitura de garantir o transporte tarifa zero, né? É uma iniciativa que eu acho excelente, que devia de se estender aí a muitos municípios do Rio de Janeiro. Isso é uma experiência que no mundo inteiro existe em várias cidades, né, nos Estados Unidos e em outros países, e que não é nenhuma coisa assim excepcional, né? Ela é perfeitamente viável. Eu acho que do trabalho que nós desenvolvemos aí em Maricá, né, por meio do ONU Habitat, em parceria aí com o Instituto Darcy Ribeiro, o que vai contribuir muito é porque nós fizemos uma pesquisa, né, num número muito significativo de domicílios, né? Entrevistamos cerca de 63 mil pessoas, e justamente para identificar aquelas que estão em situação de maior vulnerabilidade, né? Daqui a pouco eu vou fazer uma apresentação aí, apresentar esses dados, mapas, né? E o que nós identificamos, assim, áreas do município de Maricá, onde essas pessoas de maior vulnerabilidade estão mais concentradas, né? Eu acho que essas informações que foram coletadas através da busca ativa, né, que nós realizamos, elas vão ser muito importantes, né, para que a prefeitura adeque, né, melhor suas políticas, seus programas, seus serviços, para aprimorar o atendimento a essas famílias, a essas comunidades que foram identificadas como vulneráveis, né? Então, eu acho que esse trabalho que foi executado, ele vai deixar um legado importante, né, aí para a EPT, mas vai deixar também para a habitação, para outras secretarias, né, com a saúde, assistência social, educação, quer dizer, uma quantidade de informações extremamente importantes para a formulação de políticas ou a adequação de políticas já existentes no município. Obrigado, Antônio Augusto. Logo mais voltamos então com você aqui. Ok. Para explicar melhor. Gente, agora eu vou com o Diego Maggi. Ele é diretor executivo do IDR, Instituto Municipal de Formação e Pesquisa Darcy Ribeiro, em Maricá. E, em conjunto com o ONU Habitat por Maricá, eles incrementaram o programa Chegou Sua Vez, que, como explicou o Antônio Augusto, eu passo a palavra agora para o Diego, para ele dar um aparato geral sobre o que foi o programa, como esse programa se adequa à mobilidade urbana, como ele se interliga à inclusão social e qual a importância dele para Maricá e também como exemplo para as demais cidades do Brasil. Boa noite, Diego. Boa noite, Mael. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Celso, Veríssimo. Não, então, eu vou apresentar, Ismael, o Instituto
Darcy Ribeiro, primeiramente. Que eu acho que fica à vontade, fica à vontade. Isso, e, apesar de ser uma iniciativa que eu acho interessantíssima, é uma iniciativa rara, assim, uma autarquia de pesquisa. Como o Instituto Darcy Ribeiro é raro de se ver a nível municipal, né, no Brasil. E aí, além de apresentar o Instituto Darcy Ribeiro, eu vou apresentar uma pesquisa aqui, um projeto nosso, né, a gente pretende iniciar, se tudo der certo, no ano que vem, que é a pesquisa do Censo da Mobilidade, que toca aqui exatamente no tema da nossa conversa, né? Isso. Inclusive, eu acho que o Celso Haddad vai ver essa apresentação pela primeira vez. Apesar de a gente ter uma reunião marcada, na verdade não tem nem marcada exatamente, mas a gente tem uma previsão de uma reunião em breve, né, com o presidente do Instituto, o Romário Galvão, e o diretor de pesquisa do Instituto, o Alan Novaes, com o Celso, mas eu acho que esse momento aqui ele vai ver essa então essa já estamos adiantando em primeira mão para você que é de Maricá e para você que também não é de Maricá, fica aqui essa novidade para todos nós, né? Que o Diego vai apresentar. Eu vou compartilhar minha tela aqui, aí eu peço para o pessoal ajudar, o pessoal aqui da equipe técnica, né, o Bruno me auxiliar. Se vocês conseguem ver? Sim, agora... Tá carregando, né? Tá ok. Tá carregando. Então, eu vou... Opa, não chegou a saber, mas eu vou voltar aqui. Então, o Instituto Darcy Ribeiro, apresentar aqui, vou falar um pouco do Instituto, é uma autarquia, tá, do município de Maricá, é uma autarquia multidisciplinar. E o que a gente faz? Né? A gente basicamente produz, reúne e organiza estudos e indicadores sociais de acompanhamento do desenvolvimento de Maricá. Tá? O objetivo é fornecer à administração pública elementos de elaboração de políticas sociais mais efetivas e adequadas à realidade social. Então, assim, qual é a ideia? Né? A gente tem uma missão que é organizar, produzir e disponibilizar dados e indicadores. Pela nossa lei, né, o IDR ele foi criado por uma lei aprovada em finalzinho de 2018, e a gente tem uma obrigação de legal de não só contemplar o município de Maricá, mas também analisar os outros municípios do leste metropolitano fluminense, até pensando aí na questão do Com-Leste. E realizar estudos, né? Então, uma coisa é produzir o dado, outra coisa é analisar o dado e produzir estudos em cima deles. Né? E aí, fornecer esses dados para a administração pública direta, né, que é a prefeitura, para o desenho de políticas públicas mais efetivas. A gente também tem um papel de acompanhar, né, de monitorar a execução do plano diretor, inclusive fazemos parte da comissão de revisão do plano diretor, que está atualmente em desenvolvimento pela Secretaria de Urbanismo, e também de planos setoriais, inclusive, eventualmente, o desenvolvimento de um plano setorial de mobilidade, a gente pode estar participando até por obrigação legal. A gente tem uma visão, a ideia é que o IDR seja um centro de inteligência municipal, tá? Auxiliando a prefeitura nessa elaboração de políticas públicas e execução de um planejamento estratégico de modo a promover o desenvolvimento socioeconômico municipal sustentável em prol da qualidade de vida do cidadão, tá? E, enfim, nós somos movidos aí, pautados por valores como responsabilidade, tecnicidade, acurácia, precisão, enfim. A gente tem uma atuação que é dividida em basicamente duas áreas, tá? Que é a área são duas diretorias. A diretoria de informações e a diretoria de pesquisas. A ideia é que a gente organize o trabalho da seguinte maneira, né? A diretoria de informação, ela calcula, né? Produz indicadores, é responsável também pela parte de georreferenciamento, né? Geoprocessamento desses dados, então elaboração de mapas, e a realização de estudos e análises dos dados. E a diretoria de pesquisa é responsável por levantar dados de forma primária. Vou falar um pouquinho melhor disso. Basicamente, através de aplicação de questionários, tá? A gente pensa a nossa atividade a partir de como se fosse esse ciclo aí, né? Que ela pensa em desenvolver pesquisas que produzem uma diversidade de dado primário que alimenta uma base de dados. Ela nos permite calcular indicadores, tá? Então, quanto maior a diversidade de dados primários disponíveis na base, maior é a quantidade de indicadores que a gente é capaz de calcular. E aí, quanto mais indicadores a gente consegue calcular, mais a gente consegue ver a necessidade de realização de novas pesquisas para ocupar aí, talvez, buracos que a gente ainda não esteja conseguindo entender e visualizar.
Então, aí, enfim, entra nesse ciclo, né? A gente tem um projeto que está em desenvolvimento hoje em parceria com a Prefeitura, especificamente com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, que é o desenvolvimento de um sistema de informações municipais, né? Um sistema integrado, que a gente está chamando de Se Informar. A ideia é que a gente tem uma grande base de dados integrada. Para isso, basicamente, a gente conta com um software de geoprocessamento e business intelligence, né, que é o ArcGIS, por excelência. E a ideia é que nessa base de dados, né, nesse sistema integrado, a gente reúna os dados primários nossos do IDR, que a gente coleta com pesquisas novas, dado secundário, enfim, dados que já existem aí fornecidos por órgãos oficiais, né, como IBGE, RAS, CAGED, enfim. A gente sempre vê no noticiário, quando saem indicadores novos do IBGE, pela PNAD contínua, RAS, CAGED, enfim. E os dados produzidos pelas secretarias municipais, né? Então, principalmente as redes de atendimento, né, na assistência social, saúde e educação, produzem muitos dados. Então, a ideia é que a gente tenha nesse sistema uma integração disso tudo que nos permita o cálculo de uma grande diversidade de indicadores. A gente tem hoje uma divisão, isso para o IDR, né? Uma divisão, uma organização nossa por temas, né? São esses 3, 9, 11 temas aqui. Então, demografia, atividade econômica, mercado de trabalho, finanças, enfim. Hoje a gente está num trabalho hoje de fazer um grande levantamento de dados para a produção que nos permita o cálculo de 260 indicadores. Então, a gente vai chegar vou botar aí até março do ano que vem, com a capacidade de produzir 260 indicadores divididos nessas áreas temáticas aqui, tá? Agora, falando um pouco de projetos, né? Não vou ficar entrando em detalhes desses projetos, porque senão eu vou ficar muito tempo aqui. Mas a gente tem hoje uma elaboração de estudos que a gente considera estudos estratégicos que nos permitem identificar oportunidades de desenvolvimento. Esses estudos hoje estão sendo construídos em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. A gente tem um censo econômico municipal, que a gente concluiu a primeira etapa dele antes da pandemia, mas aí veio a pandemia e a gente teve que, infelizmente, suspender, e a gente quer retornar no ano que vem. O Chegou Sua Vez, que o Veríssimo já chegou a falar por alto, ele vai apresentar de forma mais detida depois, imagino eu. A gente tem também um projeto de pesquisa de perfil de consumo familiar, né, que a ideia é basicamente que a gente consiga entender qual é o perfil de orçamento e consumo da família maricaense. E a partir disso, a gente consegue... Isso aí é uma demanda também do Banco Mumbuca. A ideia é que a gente consiga, a partir do entendimento do que as famílias maricaenses consomem e o que né, a estrutura econômica de Maricá produz, a partir do censo econômico a gente vai ter essa noção, entender o que o Banco Mumbuca, por exemplo, pode incentivar a partir de, por exemplo, uma política de microcrédito, de produção local, né, buscando aí uma sustentabilidade produtiva de Maricá, para que Maricá seja cada vez mais autônoma no sentido de produzir o que a família maricaense consome, né? E o censo da mobilidade, que eu vou falar aqui de forma mais detida. Então, o censo da mobilidade, ele... Primeiro, é uma pesquisa censitária, né? Por isso que o nome por isso que é o censo, é literalmente isso. O objetivo dessa pesquisa é coletar dados de deslocamentos urbanos cotidianos dos cidadãos maricaenses, pensando aí em auxiliar o desenvolvimento e aprimoramento de políticas públicas de mobilidade e planejamento urbanos. Eu vou entrar em exemplos aqui que deem mais clareza do que é isso, tá? Mas especificamente é identificar fluxos de locomoção para trabalho, estudo, consumo, lazer e atendimento médico das famílias maricaenses, né? E entender também, a gente vai aproveitar essa oportunidade e tentar entender também o perfil da população recém-migrada, né? É fato hoje que a população de Maricá cresce a uma taxa muito elevada, e esse crescimento é decorrente de imigração, né? A gente consegue ver isso pela comparação do Censo 2000 com o Censo 2010. Claramente, quem conhece Maricá consegue ver, né, o movimento das ruas de Maricá, tá dando dinamismo para a cidade, mas a ideia é que a gente entenda qual é o perfil dessa população que vem morar para Maricá. Tá? Então, quais são as principais questões que a gente quer responder com essa pesquisa? Onde a população ocupada, né, ocupada no sentido de ocupação,
de Maricá trabalha. Então, também quem é de Maricá sabe muito bem, uma boa parte da população de Maricá ocupada trabalha, na verdade, fora de Maricá. Então, a gente quer entender exatamente onde. Seja a capital, né, Rio de Janeiro, seja Niterói, seja São Gonçalo, a gente quer entender para onde a população de Maricá está indo para trabalhar. E não só no sentido de outro, né, intermunicipal, mas também intramunicipal, ou seja, onde a população de Maricá trabalha dentro do município. E aí a gente quer comparar o local de trabalho com o local de moradia. Isso vai nos permitir identificar esses fluxos cotidianos de trabalho. Então, por exemplo, a gente pode identificar um fluxo muito grande da população, sei lá, de Inoã, na verdade, indo trabalhar no centro. Ou enfim, só estou dando um exemplo aqui. A ideia é que a gente consiga fazer esses traçados de deslocamento de cada família para trabalho, tá? E além disso, a gente quer, como eu falei, é uma pesquisa que a gente quer realizar de forma censitária. Aí explicando um pouco melhor, né? A gente vai percorrer rua a rua do município, vamos visitar cada domicílio de Maricá e aplicar um questionário junto a essas famílias. Um questionário que está aí hoje girando em torno de 50 perguntas. É claro que isso vai ser alterado conforme a própria PT, as outras secretarias envolvidas propuserem alterações nesse questionário, mas enfim, a ideia é que a gente aplique esse questionário em cada domicílio. E aí a gente quer aproveitar essa oportunidade que estaremos visitando a casa das pessoas para fazer diversas outras perguntas que o Chegou à Sua Vez, por exemplo, talvez não tenha feito. Então, a gente quer entender um pouco melhor quais são as atividades profissionais que essas pessoas, né, a população de Maricá está exercendo e qual é a remuneração dessas atividades. Então, só para vocês terem ideia, a gente vai conseguir detectar, por exemplo, que talvez, aqui no campo meramente hipotético, talvez uma população de Maricá com um grau uma instrução maior, né, mais anos de formação, talvez trabalhem fora de Maricá. Então, isso já levanta uma questão, né? Significa, então, que a população de Maricá mais instruída tem mais oportunidades que não em Maricá? É uma questão, a gente precisa responder isso, a gente precisa. Além disso, deslocamentos, né, para estudo, então, onde as pessoas estudam, seja Maricá ou seja fora de Maricá. E aí, inclusive, não é só a população adulta, tá? Inclusive infantil. Então, a gente vai conseguir identificar, por exemplo, que crianças de um certo bairro estão indo estudar em outros bairros. E aí a gente talvez consiga detectar certas distorções. Por exemplo, em determinados bairros há uma demanda maior por escola, não sei, a gente vai conseguir detectar também com essa pesquisa. Além disso, onde as pessoas consomem. Aqui o consumo tem que ser entendido tanto no sentido de subsistência, né? Por exemplo, o mercado, ou para lazer. Então, onde a população de Maricá exerce o seu lazer, né? Onde estão indo consumir por lazer ou por subsistência. A gente quer entender isso também. E onde buscam um atendimento médico. Então, é claro, é visível que Maricá aprimorou os seus serviços de saúde, né, nos últimos anos, mas talvez ainda tenham gaps em certas especialidades, enfim. E a gente quer entender onde é que essas pessoas estão indo fazer essas consultas médicas. Então, assim, de maneira geral, né, uma pergunta é quais são os principais destinos de deslocamentos, né? E qual o tempo gasto nesses deslocamentos e quais são os principais meios de transporte. Além disso, aí, em relação àquele objetivo específico do perfil da população migrante, né, qual o perfil socioeconômico. Então, a partir do momento que a gente está perguntando qual é o trabalho e a renda da população empregada, automaticamente, e a gente claramente vai perguntar a quantidade, quantos são os membros daquela família, a gente vai conseguir identificar, então, a renda per capita. Então, qual é o objetivo? A gente vai perguntar para todas elas qual é o tempo de residência em Maricá, de modo que a gente vai ter uma noção de qual é o perfil socioeconômico da família que está migrando para Maricá, né? Porque há um risco, considerando as políticas de inclusão social dos últimos anos do município, né, tanto com o vermelhinho, mas também com a moeda Mumbuca, a renda básica de cidadania, há um risco de que atraia um grande contingente de pessoas de municípios vizinhos, enfim, que estão sendo atraídos por essas políticas de inclusão, né, por uma qualidade de vida melhor, fato. Então, a gente quer entender um pouco melhor se isso está ocorrendo, qual o perfil dessa família, quanto tempo residem em Maricá e quais são os motivos do estabelecimento dessa residência. Talvez algumas famílias respondam que sim, que as políticas de inclusão, como a renda básica de cidadania, foi o principal motivo. Outras famílias podem falar que não.
que o dinamismo econômico, por conta dos royalties, né, atraiu pela promessa de perspectivas, né, de emprego, enfim. E onde em Maricá essas famílias estabeleceram residência. Então, essa população que está migrando para Maricá, ela está indo morar especificamente aonde no território maricaense? Né? Isso é uma questão fundamental. Os bairros de Maricá claramente estão crescendo de maneira desproporcionais. Né? Os bairros não crescem de maneira homogênea, todos eles. Uns bairros estão crescendo mais do que outros populacionais. A gente precisa detectar melhor. Entendendo o perfil da população migrante, entendendo qual percentual, qual o tempo de moradia, qual o percentual da população é migrante e qual o tempo de moradia dessas pessoas, a gente vai conseguir medir com maior precisão como a migração está impactando o processo de urbanização do município. Então, aí, quais são os principais usos, né, desses dados? Aqui são algumas ideias nossas, né? Esses dados eles vão permitir um planejamento territorial dos equipamentos das redes de assistência, educação e saúde. Então, essas secretarias, né, de assistência, saúde e educação poderão identificar melhor onde estão demandas represadas, né, por esses equipamentos no território maricaense, de modo que você aproxime, né, a família do equipamento, né, tentando encurtar o deslocamento dessas famílias até o equipamento necessário. Isso certamente, eu acho que para a IPT é um ouro, né? Vai permitir um melhor traçado de linhas e de frotas. Ainda mais se você pensar que a gente pode cruzar outros dados que o IDR já coletou. Então, por exemplo, o Chegou a Sua Vez, a gente já identificou a população, pelo menos em aproximadamente 50%, né, do 60% do território maricaense, a gente já identificou a população que tem algum tipo de deficiência ou dificuldade de locomoção. Então, se você cruza essa questão da necessidade de deslocamentos cotidianos com a questão, por exemplo, da dificuldade de locomoção, talvez auxilie aí políticas públicas de inclusão dessas pessoas, né? Além disso, você detectando os meios de transporte, né, os deslocamentos cotidianos, os meios de transporte, talvez você detecte que em certa região as pessoas estão usando muito mais carro do que em outras regiões da cidade, o que talvez indique aí uma deficiência por linha de ônibus. Aí você pode aprimorar ou fazer um retraçado de uma linha para abarcar aquela população, enfim. Tem a questão da rede cicloviária, né, como o Celso Haddad já falou, tem essa política das vermelhinhas, né, que é o ônibus, a bicicleta gratuita de Maricá. Então, como pensar a bicicleta como meio de transporte complementar ao ônibus, né? Talvez as nossas pesquisas, essa pesquisa em particular, vai auxiliar nesse sentido, né? Por exemplo, se a gente pergunta o tempo gasto nos deslocamentos, você consegue identificar uma população que talvez tenha deslocamentos cotidianos de em torno de, sei lá, 20 minutos. E essa população que tem um deslocamento curto, né, talvez possa ser beneficiada, em especial, por bicicleta. Né, porque uma coisa é um deslocamento que você tem que fazer de 40 minutos. Agora, de 20, a bicicleta dá conta. Então, acho que esses dados vão auxiliar nesse sentido. De maneira geral, né, esses dados vão permitir o desenvolvimento de políticas públicas que buscam aproximar emprego e moradia. E aí, não é exatamente o foco dessa pesquisa, mas acaba auxiliando também o desenvolvimento de políticas públicas de qualificação profissional. Porque se a gente já está perguntando para as pessoas com o que elas trabalham, onde elas trabalham, qual é a renda média, se a gente está perguntando onde estudam, que tipo de curso fazem, né, a gente consegue cruzar esses dados, talvez, para identificar que certa população que exerce certa atividade profissional pode ser beneficiada por um curso gratuito, né, de qualificação para atividade que já exerce. Então, talvez, não sei, garçons que atuam em Maricá, mas que nunca fizeram nenhum tipo de curso de qualificação nessa área, podem ser, talvez, beneficiados por uma política desse sentido. Tá? Aí, enfim, aqui é só falando passando de algumas pesquisas, essa aqui é a marca do censo econômico, já teve na rua, cumprimos a primeira etapa, né, a gente já identificou os empreendimentos econômicos do município, né, de Maricá, sejam formais ou informais. Porém, a gente iniciou essa pesquisa antes da pandemia. Naquela ocasião, chegamos a identificar 8.000
570 aproximadamente empreendimentos econômicos, de maneira geral, né? Sejam formais, informais, ambulantes ou fixos em um estabelecimento. E aí, essa primeira etapa buscou só fazer a identificação, e aí numa etapa seguinte a gente pretendia retornar para aplicar o questionário. Essa etapa ficou suspensa por conta da pandemia, e aí agora a gente vai ter a oportunidade de retornar nesses empreendimentos, inclusive para analisar o impacto da pandemia, né, nesses empreendimentos, ver a questão da receita, primeiro se permanecem ativos, né, podem ter fechado nesse meio tempo, identificar se as políticas da prefeitura de amparo econômico, né, durante esse período de pandemia tiveram efeito positivo, eu acho que já está visível, mas a gente vai conseguir mensurar melhor qual o impacto positivo na receita mesmo desses empreendimentos com as políticas da prefeitura. E chegou a sua vez, que eu não vou entrar em detalhes, porque foi um trabalho que foi coordenado, né, pelo Veríssimo, né, representando aí o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, né, que é a ONU Habitat. Foi uma pesquisa que eu acho que o Veríssimo já falou, buscou identificar a população que hoje é invisível para o poder público. São pessoas, estamos falando de pessoas aí que talvez tivessem direito à renda básica de cidadania, mas por falta de informação, de e-mails, às vezes por falta de CPF, não acessam essas políticas que lhes são de direito. Então, é uma população que hoje é invisível para o poder público, e a ideia era fazer literalmente uma busca ativa, né? Pôr o Estado brasileiro, pôr o município em uma posição ativa de encontrar essas pessoas, e não numa posição passiva de aguardar que o cidadão busque o seu direito. Então, essa pesquisa foi o nosso carro-chefe durante esse meio tempo de existência do IDR, né, a partir de 2019. A gente, como eu falei, a gente não concluiu todo o território maricaense. A gente pretende concluir, a gente priorizou as áreas que nós conseguimos identificar por indicadores, que eram áreas que tinham uma maior probabilidade de concentrar essas famílias em vulnerabilidade, e a ideia agora é que a gente vá no restante do território maricaense, inclusive retorne às casas daquelas pessoas que, por seja lá qual motivo, não acharam que não tinham necessidade de responder ao nosso questionário, não receberam nossos pesquisadores de campo. Então a gente quer retornar à casa dessas pessoas, até porque, como eu falei, a quantidade de dados primários que a gente está produzindo permite, inclusive, o cruzamento desses dados, o que permite aí o desenvolvimento de políticas públicas mais inteligentes. Tá? E é isso. Por hora é isso, não sei, eu acho que eu já me estendi muito aqui. Mas obrigado. Não, obrigado. A gente que agradece, Diego. Suas colocações, falas foram essenciais para o tema como um todo e incríveis, né? Porque mostrou a importância de ter uma autarquia voltada ao ensino, à pesquisa, à coleta de dados para aplicabilidade e ações concretas, né, em políticas públicas, né? Então, do que eu pontuei aqui, por exemplo, a ONU tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Somente a partir do que você colocou, tem aproximadamente mais um terço ou um pouco mais dos 17 objetivos. Então, são objetivos que a ONU pretende alcançar até 2030, e tem o objetivo que vai entrar até na COP26, agora o evento mundial, que é da meta zero de carbono, né, que daqui a pouco nós vamos abordar ainda mais. Obrigado pela sua participação, e agora eu volto a palavra com o Antônio Augusto. Ok, Ismael, muito obrigado. Olá, Antônio, boa noite novamente. E agora com a deixa do Diego, a partir de toda a explicação dele e do programa, chegando ao programa, chegou a sua vez. Isso. Que é um nome muito convidativo e, ao mesmo tempo, imperativo, né? Então, ele coloca a pessoa como foco, o cidadão como foco, né? Então, me explica mais como foi esse trabalho da ONU Habitat junto com o IDR, o que consistiu e quais são as aplicabilidades agora, posteriormente,
essa coleta de dados e o programa que vocês fizeram chegou a sua vez. Obrigado. Ok, eu vou pedir ao Bruno, então, para colocar aí a apresentação. Bom, então eu queria desejar aí boa noite a todos e todas que estão acompanhando aí este evento, né? O que eu vou apresentar nesse momento são os objetivos, a metodologia e os resultados do trabalho de busca ativa que foram realizados pelo projeto cujo nome oficial é Prosperidade Urbana e Social Sustentável de Maricá, mas ficou conhecido mais como o Maricá Chegou à Sua Vez. Aí, Bruno, próximo, por favor. Bom, o projeto Maricá Chegou à Sua Vez, ele se inspirou, dentre de outras experiências, no programa Territórios Sociais, desenvolvidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que atuou em 10 grandes complexos de favela com o objetivo justamente de retirar as famílias identificadas como vulneráveis da invisibilidade, integrando-as à rede de proteção e serviços do município. Então, essa metodologia que foi aplicada aqui em Maricá, né, nesse projeto, ela segue exemplos, né, anteriores. Por exemplo, um dos exemplos foi em São Paulo e outro aqui no Rio de Janeiro, e que serviu de modelo para a implantação do projeto. Obviamente que nós fizemos uma série de adaptações, né, em função da abrangência do público, em função das políticas que são executadas em Maricá. Então, fizemos uma série de adequações aí, interagindo, né, com representantes de diversas secretarias e com o IDR, e fizemos os ajustes para que o programa respondesse adequadamente aos objetivos que ele se propunha aqui em Maricá. Pode passar. Próximo. Então, o projeto de Maricá, o projeto Chegou à Sua Vez, ele é fruto dessa parceria, né, que foi estabelecida em 2019 entre a Prefeitura de Maricá, por meio do Instituto Municipal de Informação e Pesquisa Darcy Ribeiro, e o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, o ONU Habitat, né? A partir da assinatura desse memorando de entendimento, foi firmado também um acordo de contribuição que estabeleceu as regras para financiamento do projeto. Foi publicado um decreto instituindo o Programa de Combate à Vulnerabilidade Social de Maricá e, posteriormente, foram publicadas a Portaria 2710, que definiu a composição do comitê gestor, e a Portaria 54, que criou uma comissão especial executiva. Essa comissão especial executiva ela é composta pelas representações, né? Nós, do ONU Habitat, a nossa equipe do ONU Habitat, um representante do gabinete do prefeito e representantes do IDR, né? A presidência dessa comissão exercida pelo IDR, e nós tínhamos também a secretaria, representante da Secretaria de Saúde, de Assistência Social e Educação, né, que compunham essa comissão executiva e que trabalhamos juntos, né, interagindo com reuniões semanais durante todo o período de vigência do projeto, né? Pode passar o seguinte. Bom, o objetivo geral, né, do projeto é reduzir a vulnerabilidade da população de Maricá, tirando da invisibilidade as famílias ainda excluídas de alguns dos serviços ou programas da prefeitura, integrando-as nas redes de proteção socio-urbana do município e promovendo, assim, a efetivação dos direitos sociais e a melhoria das suas condições de vida. Como citou o Ismael, né, cabe aqui ressaltar
que essa cooperação do ONU Habitat com a Prefeitura de Maricá se alinha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que foram adotados em 25 de setembro de 2015 pela Assembleia Geral da ONU, em especial com a ODS número 11, que busca tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Então, esses são o objetivo geral do projeto, que está alinhado com essa ODS número 11, principalmente, que obviamente está alinhado com outras também, mas principalmente com essa ODS. A próxima, por favor. Bom, os objetivos específicos do projeto são, primeiro, a realização de uma busca ativa para identificar as famílias mais vulneráveis do município, assim como colocou o Diego, quer dizer, há essa necessidade de se fazer como uma espécie de um censo, essa busca ativa funcionou também como um censo, para que a gente pudesse identificar as famílias mais vulneráveis do município e coletar os dados. Aí o segundo objetivo é a obtenção dos dados qualificados com o objetivo de ajudar o município a aprimorar suas políticas públicas. A criação de um plano de ação integrado envolvendo diferentes secretarias, especialmente as de assistência social, saúde e educação, como eu citei aqui, que compunham essa comissão executiva, a promoção de um atendimento especializado para integrar as famílias identificadas nos cadastros públicos, nas redes de atendimento, nos serviços básicos, no tecido urbano municipal, e a mensuração do impacto dessas políticas públicas na qualidade das vidas das famílias identificadas nesse processo de busca ativa. Próximo, por favor. Bom, o público beneficiado, primordialmente, é a população do município de Maricá, mas, sobretudo, essas famílias que estão em situação de maior vulnerabilidade. Mas também serão beneficiados as autoridades, os agentes públicos responsáveis por desenhar e implementar políticas públicas e programas no município de Maricá, uma vez que do projeto se obterão dados qualificados de um segmento importante das pessoas residentes. Mas esse projeto ele busca, portanto, identificar a população urbana mais vulnerável da situação de Maricá, conhecer melhor suas condições de vida e promover o atendimento especializado para integrá-los ao cadastro público, à rede de atendimento de serviços básicos, tecido urbano, ao passo que produz também informações para a elaboração e implementação de políticas públicas focadas. Embora as ações se concentrem nas famílias socialmente mais vulneráveis, toda a população do município certamente será beneficiada com os resultados do projeto, já que os impactos da retirada de determinada parcela da população da situação de extrema pobreza reverbera em todo o contexto socioeconômico municipal. Quer dizer, estamos fazendo um trabalho focando uma parcela da população, mas o atendimento das necessidades dessa população, obviamente, vai ter um impacto geral para toda a população da cidade. Próximo ponto. Bom, a estratégia de implementação ela está dividida em 3 fases. A primeira fase é a realização da busca ativa. A busca ativa que é essa pesquisa domiciliar que é feita nas áreas identificadas, como comentou o Diego, com potencial de vulnerabilidade pelo cálculo do IDS. A partir dos dados coletados, é feita a efetivação do cálculo do índice de pobreza multidimensional para identificar as pessoas em estágio de vulnerabilidade. Com relação a... Então, aqui nessa imagem aqui que eu coloquei aqui, a gente tem aqui vamos dizer, o fluxo de como é que o projeto funciona. Ele tem lá a busca ativa, que é essa pesquisa domiciliar feita por pessoas que vão a todas as casas, a todos os domicílios que estão inseridos nas áreas
que foram identificadas com potencial de possuírem famílias com vulnerabilidade. Esses dados eles são lançados num servidor, né, e são processados, né, por pessoas com competência para isso e aplicado o cálculo do IPM. A partir dessa aplicação do cálculo do IPM, é feita uma análise desses dados, né, pela equipe do ONU Habitat. Esses dados, depois de analisados, eles são lançados num sistema, né, que foi construído aí pela Prefeitura de Maricá, em parceria com o ONU Habitat, e esse sistema, então, disponibiliza para as secretarias que compõem, para o IDR, né, e para as secretarias que compõem a Comissão Especial Executiva, para que elas possam viabilizar o atendimento dessas famílias, né? Mas vale a pena também fazer um comentário aqui, que é que, com relação a essa primeira fase do projeto, vale destacar que o questionário elaborado para a busca ativa, ele consta de 49 perguntas que abrangem questões relativas à posse pelas pessoas dos documentos básicos, né, verificar se elas têm o NIS, né, se tem CPF, se tem RG, se tem o RANI, que é relativo à população indígena, informações sobre renda familiar, acesso a programas sociais, acesso aos CRAs e aos CREAs, a médicos de família, condições gerais de saúde, segurança alimentar, mortalidade infantil, condições habitacionais, acesso à rede de abastecimento d'água, esgotamento sanitário, escolaridade e trabalho. Portanto, ele é muito mais amplo que um questionário que fosse restrito apenas à coleta das 11 informações que são necessárias para o cálculo do IPM, né? Então, embora o foco da pesquisa seja as famílias mais vulneráveis, são coletados um conjunto de informações e dados, né, que vão também permitir que outras políticas, outras questões fiquem também numa pauta para poder aprimorar as políticas do município, né? Então, é uma pesquisa bastante profunda. O IDS, que eu comentei aqui, ele é um índice que foi criado pelo Instituto Pereira Passos, né, e que tinha justamente a finalidade de medir o grau de desenvolvimento social de uma determinada área geográfica em comparação com outras no mesmo município. E eu vou mostrar daqui a pouco um mapa mostrando as áreas que foram identificadas por esse IDS. Próximo, por favor. Bom, a segunda fase do projeto é a atuação com base num protocolo integrado elaborado, objetivando promover um atendimento especializado para integrar as famílias mais vulneráveis nos cadastros públicos e na rede de atendimento de serviço público. Essa imagem que eu estou mostrando aqui é o que a gente chama dos protocolos, né? Esses protocolos eles foram definidos, né, junto com, para cada uma das perguntas feitas pelo questionário, foi identificado o problema que foi identificado ali, ele foi discutido com as secretarias, né, de Educação, Saúde e Assistência Social, para ver em cada secretaria qual seria a atividade que seria desenvolvida para resolver aquele problema, né? Tem algumas questões que são específicas, né, de uma secretaria, no caso, crianças em idade escolar, mas que estão fora da escola, né? Então, aí é um caso específico para a Secretaria de Saúde, de Educação. Mas tem questões de saúde, questões de outros assuntos que têm que ser resolvidos, né, vamos dizer, pela Secretaria de Saúde, mas precisam também de algum apoio da Secretaria de Assistência Social, né? Questões de renda, por exemplo, vão precisar encaminhar as famílias que estão com deficiência de renda para a Bolsa Mumbuca, por exemplo, ou para a Secretaria
de trabalho para se viabilizar uma integração daquelas pessoas ou capacitação daquelas pessoas. Então, esses protocolos foram estabelecidos com 5 secretarias, né, do município, em que ficou definido para cada caso identificado nessa busca ativa, qual seria o tipo de atendimento que cada pessoa deveria ser objeto, né? Deveria percorrer dentro de cada um dos órgãos da prefeitura, né? Próximo, por favor. Bom, a terceira fase é o monitoramento do processo de atendimento às famílias atendidas pelo projeto, com a finalidade de diagnosticar a efetividade da política e as mudanças de qualidade da vida das mesmas. Então, como eu mostrei naquela imagem anterior, após ser realizada a busca ativa e ser feito todo o processo de análise, né, e organização dos dados coletados, o sistema que foi criado, ele emite um formulário, que é essa primeira imagem que está aqui. Esse formulário ele é entregue, ele é um formulário individual para a situação de cada pessoa da família que foi identificada. Essas famílias, então, são visitadas pelos agentes comunitários de saúde. Esses formulários são entregues e elas são orientadas a procurar o CRAS. O CRAS tem também acesso ao sistema informatizado e, a partir daí, ele emite uma caderneta, né, para cada pessoa, e essa caderneta vai ser uma ferramenta de monitoramento, de acompanhamento dos atendimentos que essa pessoa vai obter da prefeitura, né? Então, vai ter esse documento, que é um documento físico, né, um papel, mas isso também vai estar num sistema informatizado que vai ser de acesso de todas as secretarias para que elas acompanhem, monitorem o acompanhamento de cada uma daquelas pessoas que foram identificadas no sistema, né? Próximo, por favor. Bom, então aqui esse mapa ele mostra as áreas que foram identificadas pelo IDS, pelo cálculo do IDS, né, com o potencial de vulnerabilidade. Como eu falei, esse índice de desenvolvimento social ele foi desenvolvido lá na Prefeitura do Rio de Janeiro, pelo Instituto Pereira Passos. Ele foi aplicado originalmente no município do Rio de Janeiro, mas depois houve um acordo para que ele fosse aplicado a todos os municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, utilizou os dados do censo de 2010 e, a partir dos dados do censo, foi possível fazer o cálculo e definir esses índices. No caso de Maricá, houve uma decisão de se aplicar a busca ativa naquelas comunidades, né, naqueles setores sociais que iam de 0,243, que é o menor índice de desenvolvimento de setor de desenvolvimento social, até 0,73. Então, todas essas, com exceção das áreas que estão em amarelo e as que estão em verde, todas as que estão nesse tom avermelhado foram áreas que foram objeto de aplicação desse questionário de 49 perguntas, que foi feita em todo o território, em todo esse território definido pela Prefeitura de Maricá, né? Essa busca ativa ela foi iniciada em 30 de janeiro de 2020, foi interrompida em 19 de março, em função da pandemia, mas foi retomada em 24 de setembro de 2020 e encerrada em agosto de 2021. Né? Pode passar. E ela cobriu 60% dos setores censitários e 57% da população do município, né? Quer dizer, esse quadro aqui é um quadro síntese, né, de todos os... com a indicação aí de todos os domicílios que foram visitados
os que estavam vazios ou que são de veraneio, onde houve recusas para responder e onde efetivamente as entrevistas foram feitas e os domicílios que foram vulneráveis. Eu, já prevendo que essa imagem aí ia ser de difícil visualização, eu fiz mais dois, queria pedir para mostrar o próximo slide, onde a gente tem aqui um resumo da busca ativa, né, por distrito, né, porque essa busca ativa ela foi realizada nos distritos de Inoã, Ponta Negra, Itaipuaçu e do Centro, né, cobrindo todo o território. Então, foram visitados aqui em Inoã 7.157 domicílios, Ponta Negra 9.325, Itaipuaçu 14.001, Sede Centro 15.000, um total de 45.507 domicílios que foram visitados, né? Os efetivamente entrevistados foram 24.263, ou seja, 53% dos domicílios. Porque, assim como eu citei, usando o slide anterior, Maricá tem muitas casas que são de veraneio, né? Porque é um município também que está ali com toda aquela costa, né? Toda aquela oferta ali de mar. Tem muito que é veraneio, então não estavam fechados. Tem os municípios que estavam realmente fechados, e houve casos também de famílias que se recusaram a dar as entrevistas. Mas a gente conseguiu aí cobrir 53,3% da população, o que resultou aí em 63.774 pessoas entrevistadas, né? Com dados coletados, né? Não que todas tenham sido entrevistadas, mas através do chefe de família, da pessoa que atendeu ali, forneceu os dados de filhos, forneceu dados de marido, de esposa, dependendo, e esses dados foram coletados para 63.774 pessoas. Próximo, por favor. Bom, aí a questão da vulnerabilidade, né? Então, nós identificamos em Inoã 828 domicílios vulneráveis, ou seja, 17% daqueles domicílios que foram entrevistados, e 2.497 pessoas, né, correspondendo a 18,7% da população entrevistada. Ponta Negra, 531 domicílios vulneráveis, 1.593 pessoas, Itaipuaçu, 538, 1.624, no centro, 1.541 domicílios, 4.117 pessoas, 21,7%, e aí os números totais, né? 24.663 entrevistados, residentes 63.000, vulneráveis no total 3.438 e pessoas vulneráveis 9.831. Podemos observar aqui uma concentração, né, dessas famílias vulneráveis nos distritos de Inoã e no centro, né? Então, são informações relevantes aí. Próximo, por favor. Então, aqui nós temos um mapa, né, em que mostra a concentração, né, as áreas de Maricá onde foram observadas essa concentração, né? Então, conforme pode ser observado no mapa, os bairros de Inoã e Chácara de Inoã, localizados no distrito de Inoã, justamente com o bairro de São José do Embaçaí, localizado no distrito do Centro, eles concentram mais de 40% dos domicílios que foram identificados como vulneráveis. Então, isso tem a ver com o que eu falei em relação no caso aqui da política, né, de mobilidade, de transporte de Maricá. São dados, são informações importantes para que se pensem, né, alternativas ou de se focar essas regiões para se viabilizar ali um melhor atendimento de transporte, de mobilidade, e também como a gente tem dados sobre a questão de saúde, né, e de capacidade
de deslocamento, de deficiências físicas, né, que são identificadas nessas famílias, podem ser também objeto de se pensar políticas específicas, né, de auxílio à mobilidade nessas áreas onde esses problemas foram mais concentrados, né? Pode passar a próxima, por favor. Então, nesse mapa aqui, ele já mostra assim, as outras concentrações de destaque, né, desses domicílios vulneráveis, que aparecem também nos bairros de Araçatiba, Jacaroá, Itapeba, Ubatiba e Ponta Negra, né? Então, aqui a gente também consegue ver como é que se distribuem e como se concentram esses, embora não tão presentes como em Inuã e no centro, mas se pode observar também aí a distribuição desses dados, né, que foram coletados. Próximo, por favor. Bom, então, os resultados que se esperam desse projeto, né, é melhorar a sustentabilidade urbana de Maricá por meio da melhoria das condições de vida das pessoas mais vulneráveis do município, né? Esse foi metas estabelecidas aí pelo projeto, e reduzir a vulnerabilidade de 80% das famílias identificadas no município como mais vulneráveis, né? Nesse estágio que nós estamos agora, nós encerramos esse processo de busca ativa, e essas informações que foram coletadas, elas já foram processadas e estão agora disponíveis à Prefeitura de Maricá para que ela acione, né, os órgãos municipais para que viabilizem o atendimento a essas famílias e façam também um monitoramento para fazer o acompanhamento da eficácia, efetividade, eficiência dessas políticas e para, eventualmente, fazer algum ajuste naqueles protocolos que nós definimos lá, junto com cada secretaria, né? Nós definimos esses protocolos com as secretarias de saúde, assistência social, educação, economia solidária e habitação, e que são protocolos que já estão sendo aplicados, né? Então, existe aí toda uma expectativa de que esse projeto efetivamente cumpra a sua missão, né, de fazer a redução de vulnerabilidade de pelo menos 80% das famílias, e como foi colocado pelo Diego aqui, há também a intenção de se levar essa metodologia que foi aplicada para os outros 40% de setores censitários, para se fazer, então, uma cobertura completa, né, de 100% do município de Maricá. E a nossa expectativa é que esse, que começou como um projeto, né, porque tem princípio, meio e fim, se torne efetivamente um programa, né, quer dizer, que periodicamente seja refeita essa busca ativa na população, para que se possa se atualizar permanentemente, né, os dados coletados, até por conta disso que o Diego falou, de que a população de Maricá está crescendo, Maricá está atraindo, né, nova população. Esses dados constam também da busca ativa que foi feita pelo Chegou a Sua Vez, né? Nós temos essa informação do tempo de residência das famílias em Maricá, e é importante que periodicamente se faça uma revisão uma nova consulta, para que se possa ir reduzindo cada vez mais esses casos de vulnerabilidade, que não só os hoje existentes em Maricá, mas aqueles que possam vir a ser adicionados em função exatamente desse movimento migratório que foi anunciado aqui pelo Diego. Próximo, por favor. Bom, então eu queria mais uma vez aí agradecer a
o convite, né? Em nome do ONU Habitat, agradecer o convite, falar aqui também sobre toda a nossa equipe que trabalhou com a gente aqui em Maricá. Eu queria citar os nomes aqui das pessoas que compuseram, né, a equipe ONU Habitat de Maricá, que foi o Alexandre Alves, o Wanderson Antônio Vicente Jardim, o Tiago Oliveira Lóquio, a Luíse Vanderlei, a Priscila Tavares, Chayene de Souza e a Juliana Vasconcelos Batista. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Antônio Veríssimo, com a sua fala importantíssima sobre não somente sobre o chegou sua vez, né? Mas tudo relacionado à inclusão social e às pessoas em situação de vulnerabilidade ou em locais de vulnerabilidade em si. E foi essencial para poder fazer essa ponte entre todos os outros temas aqui tratados, sobretudo os do título, né, que é ônibus sustentável e desenvolvimento sustentável, e como a ONU Habitat ela integra, de algum modo, essas interligações de forma coesa e muito efetiva, né? O que está acontecendo com Maricá a partir das implementações que vem colocando. Obrigado, Antônio. Agora eu passo a palavra novamente ao Celso Haddad. Oi, Celso, novamente. Ismael, tudo bom? Boa noite. Celso, depois das falas do Diego, representando o IDR, e do Antônio Veríssimo, representando a ONU Habitat, como você vê e como você correlaciona junto à EPT, Empresa Pública de Transportes? O Diego já fez algumas pontuações, né? O Antônio também rapidamente. Então, como é que você faz essas correlações, essas parcerias junto com esses institutos e pessoas e projetos que eles estão ligados, né? Então, Ismael, eu acho que os dados e as pesquisas trazidas pelo IDR, né, representando aí na pessoa do Diego e do professor Antônio, são imprescindíveis mesmo. E eu vou falar isso um pouquinho por conta do que a EPT representa hoje, no ano 2021, para o transporte da cidade, o que representou, vamos dizer, há um ano atrás. Né? Há um ano atrás eu tinha dados, né, por exemplo, do funcionamento da EPT diariamente, né, do que a EPT transportava diariamente para o município. E os dados que eu tenho hoje, se eu te falar mais ou menos que em todas as linhas da EPT, o aumento de pessoas, o aumento de deslocamentos transportados, talvez tenha aumentado 300% a 400%, talvez seja um quantitativo pequeno ainda. Então, assim, muito do que o professor falou do crescimento da cidade de Maricá, das pessoas virem para Maricá, isso é completamente verdade, obviamente, né? Porque o que eu tinha em dados que as linhas da EPT transportavam em 2020, né, eu tinha mais ou menos de 20 a 25 mil deslocamentos feitos num dia. Tem dias hoje, né? Isso eu tive, hoje é uma sexta-feira, né? Acho que foi ontem, se eu não me engano. Eu tive mais de 90 mil. Mais de 90 mil num dia. Né? Obviamente, num programa não gosto de falar de programa porque tarifa zero já é um direito, né? Então, no tarifa zero, nos ônibus que a EPT transporta diariamente, eu, obviamente, e uma fala do prefeito, de todo o governo, eu posso andar de ônibus quantas vezes eu quiser porque é um direito, né? Então, 90 mil vezes as pessoas da cidade usaram o vermelhinho ontem ou anteontem, né? Então, assim, o que representava um ano atrás, mais ou menos, o que representa hoje, são números que não param de crescer. Não param de crescer. Quanto mais você oferta aquele direito para o cidadão, mais ele faz uso. Isso
E isso, falando um pouco antes, quando a gente bateu esse papo, que você me perguntou da questão, você achava que as pessoas iam deixar o carro, a questão sustentável, deixar o carro, deixar sua moto em casa. Isso. Isso realmente acontece hoje na cidade. Porque não tem como, em menos de um ano, obviamente, dentro de uma pandemia, né, esses números crescerem dessa forma. Isso comprova que Maricá chama a pessoa para morar, oferta todos os serviços, né, inerentes à sobrevivência de cada um, e aí saúde, educação, todos eles. E as pessoas cada vez mais venham para Maricá. E muito dessas pesquisas trazidas pelo DR, até falo com meu amigo Diego, que é importantíssima essa reunião que o Instituto vai ter com a EPT, porque é preponderante para a gente, né, ter esses dados mais do que atualizados, trazidos pelo professor Antônio também, para que a gente foque, né, nesses gargalos, ou nesses indicadores que trazem esse aumento diário, mensal para a cidade, né? Então, essas interações, ligações com os institutos, com os dados mais atualizados, é fundamental para o crescimento tanto da EPT, do transporte na cidade, como para toda a cidade. Sim, e achei interessante também, Celso, Haddad, porque você comentou isso da questão do comportamento das pessoas, né? Como isso, inclusive, é uma coisa neurocientífica até, uma coisa que o comportamento, a partir do momento que as pessoas estão recebendo seus direitos, a partir de uma tarefa zero, as suas formas, seus hábitos mudam e passam a ser convencionais, ter uma confiança maior, né, e melhor. Então, vira uma coisa da psicologia social e comportamental daquela sociedade, dessa cultura que é Maricá. Maricá hoje é parte de uma cultura, né, uma cultura social muito específica no nosso país hoje, né? Sim, importantíssimo. E aproveito também o envolvimento da inclusão, da sustentabilidade. Eu, não como proponente ou moderador do evento, como cidadão agora, eu em 2016, eu ganhei o prêmio de urbanismo, foi o que me deu a internacional chamado Design Respect, ou seja, desenvolvendo respeito, né? E foi a partir de então que eu tive maiores contatos com minha área, outra completamente diferente, mas foi então que eu tive maiores contatos com o urbanismo, com arquitetura e o urbanismo social de modo com mais afinco. E a minha proposta basicamente era para que todos os assentos fossem preferenciais, mas não somente preferenciais no sentido da lei, né? A lei, obviamente, que é importante, de suma importância, mas também a partir do design, ou seja, justamente a partir de uma ideia de psicologia comportamental e social, a partir de que todos fossem amarelos, né? E não somente os 4 em si, os 4 ou 6, a depender do número dos preferenciais. Então, minha pergunta a partir disso é como você vê essa questão da inclusão a partir da acessibilidade e como a cidade ela compõe esse caráter de respeito em relação ao próximo, em relação ao transporte público, né? A questão dos ônibus, né? Hoje, por força até da exigência da lei, essa questão de acessibilidade que você falou, obviamente todos os ônibus tem a questão do deficiente, do elevador e tudo. A gente também está pensando numa questão de acessibilidade mais extensa, né? Porque, assim, a gente sempre lutou para a gente ter sua plenitude do direito de ir e vir a todos, né? E, obviamente, tem certo gama de pessoas que não têm aquela inclusão na sua plenitude, né? E eu vou dar um exemplo. A gente está estudando, tanto nas bicicletas quanto nos ônibus, como a gente incluir essas pessoas, né, em 100%. Né? Eu já tive algumas reuniões
da secretária de Políticas Inclusivas, minha amiga Sheila. Já tive alguns estudos feitos pelo meu corpo técnico da EPT, como é que a gente podia dar mais autonomia e acessibilidade, inclusão dos deficientes visuais aos ônibus, né? Porque se pensar que um deficiente visual tem o direito de vir em sua plenitude, né? Isso não acontece, né? Obviamente, ele sempre vai esperar de alguém para, né, se locomover. No caso, para pegar o seu ônibus para se deslocar na cidade. Então, a gente agora, para 2022, a gente está tentando, obviamente, e vamos conseguir, incluir mais alguns grupos que a gente entende que não tem acessibilidade em sua plenitude, né? Não adianta a gente ofertar um ônibus, uma bicicleta, um outro modal, ou dar esse direito a um percentual muito grande da população, mas que o outro ainda continue sem essa inclusão na sua plenitude. Então, a EPT, a partir do meio de 2021 para cá, vem pensando muito nessa questão também da sustentabilidade, mas também de uma inclusão em sua plenitude, de dar o acesso a todas as pessoas. Agora foi. Maravilha, maravilha, Haddad. Maravilha mesmo. E que bom saber dessas iniciativas que estão como pautas também da questão da sustentabilidade, de uma questão a ser normalizada, né? Maricá cada vez mais tudo aquilo que é considerado direito, a partir dos direitos humanos, direitos públicos, Maricá vem percebendo que tenta colocar isso de modo a ser normalizado, ao menos a quem é da cidade ou quem está na cidade, né? Então, a partir disso e daquela sua fala anterior sobre sustentabilidade, eu volto a falar um pouco mais. Você disse que o ônibus sustentável é já. Então, a sustentabilidade é já. Então, a partir disso, eu chamo o Celso Panceira, Celso Panceira é o nosso participante. Está aparecendo aí em tela. Oi, Celso, boa noite. Boa noite, Ismael. Boa noite, Xará. Tudo bem? Boa noite, meu amigo. Com vocês. Sexta-feira, véspera de feriadão, galera trabalhando até tarde. Isso aí, vamos em frente. Mas, vamos lá, eu estava ouvindo o Celso falando agora aí no Xará dos dados, né, de utilização dos vermelhinhos, essa grande conquista da cidade de Maricá, né, que é uma referência cada vez maior, eu acho, para o mundo. Está claro, a gente vê na capital aqui do Rio de Janeiro a dificuldade do sistema funcionar sendo sustentado através de bilhetagem, né? Não consegue. Você não tem como pagar o sistema funcionando através de passagem. É muito caro. Então, cada vez mais, eu acredito que o poder público vai ter que se responsabilizar, né, por essa grande tarefa que é transportar as pessoas, o ir e vir das pessoas. Até porque o ir e vir das pessoas gratuitamente traz outros ganhos do ponto de vista social e financeiro, né? Que as pessoas se deslocam mais, também acabam se movimentando mais na cidade, gerando mais economia, visitando parentes, então também gerando um bem-estar maior para as famílias, integração maior entre os grupos sociais, as igrejas, os clubes, os colegas de trabalho, né? E as famílias, né? Então, o ganho que se tem com o investimento financiando, né, subsidiando as passagens realmente é muito grande. Então, acho que é um acerto de Maricá essa política. Sim. O tempo se provará cada vez mais isso. E vou te chamar de Panceira, pode ser? Isso. Pode chamar. Celso Panceira. Então, você diz isso com conhecimento de causa, né, de muita causa. Para quem não sabe, apresentando o Celso Panceira, o Celso é professor, ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação,
atualmente é secretário executivo da Iniciativa para Ciência e Tecnologia no Parlamento Brasileiro e é diretor-presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá, que é o ICETIM de Maricá. Celso, obrigado pela sua fala inicial. Como você vê todo o aparato de ciência e tecnologia em relação ao ônibus, ao contrato firmado em parceria com a FRJ, que é um ônibus pioneiro no sentido do uso de hidrogênio, né? Tanto de hidrogênio como a autossustentabilidade dele a partir do freio e da aceleração que o motorista fizer. Enfim, como você vê essa realidade cada vez mais se aproximando aqui em Maricá, por favor? Então, eu conheci o protótipo do ônibus ainda em 2015, no tempo que eu estava no Ministério, né? Depois, quando eu cheguei a assumir a ICETIM, a presidência do ICETIM aqui em Maricá, eu fui procurado pelo Igor Sardinha, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, e nos trouxe a ideia, né, que o prefeito já havia defendido de iniciar, né, a transição para o transporte sustentável, né, de uma energia sustentável. E nós passamos a analisar como é que se daria esse processo, né? E, diante de todas as ofertas que tem de ônibus, inclusive ônibus elétrico, né, já pacotes feitos já de empresas mundiais aí que produzem, né, nós realmente fizemos a opção, que eu acho a mais correta, de trabalhar com um processo pioneiro de desenvolver um protótipo brasileiro, ajudar a desenvolver um protótipo brasileiro de energia sustentável. E passamos a construir as opções. E chegamos à conclusão que a melhor forma seria, utilizando a Lei 13.243, que é o Código Nacional de Ciência e Tecnologia, e mais uma adaptação feita pela Câmara de Vereadores de Maricá em 2019, na lei municipal, a gente fazer uma compra de equipamento, tratar eles como compra. Vamos comprar os equipamentos e vamos financiar o desenvolvimento desse equipamento, né? Como a Embraer fez com o KC-390, aquele avião cargueiro, e como a Fiocruz fez com a vacina da Oxford, né? A AstraZeneca. A Fiocruz ela não comprou simplesmente a vacina, ela ajudou a desenvolver a patente, ela é sócia da patente. Então, nós decidimos fazer essa opção. Então, a nossa opção foi ajudar a financiar as etapas seguintes, vamos dizer assim. Um produto, quando ele é inovador, ele tem 9 eixos, 9 faixas de desenvolvimento para ele ser considerado um produto maduro que pode ir para o mercado, né? O ônibus desse ônibus da Coptec com a Tracel, ele está no TRL, né, nessa faixa de 3 a 4, mais ou menos. Então, nós decidimos fazer lançamos edital, houveram alguns outros produtos, mas de fato esse foi a melhor proposta que surgiu, o melhor produto. Então nós estamos assinando um contrato de 11 milhões de reais, em torno de 11 milhões de reais, né, para comprar os três ônibus, né, com a seguinte configuração. Os três são elétricos, um é puramente elétrico, o outro é elétrico híbrido com hidrogênio e um terceiro é elétrico híbrido com etanol. Esse com etanol será uma adaptação de um ônibus para transporte escolar, né? Então, nós vamos fazer uma série de experiências na cidade durante 24 meses. A gente assina um contrato agora em novembro, a IPT é parte desse processo, né? Assim como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Porque quem vai gerir o ônibus é a IPT, porque é ela que gere as linhas. Os ônibus depois serão patrimoniados na IPT, né? A gente começa a rodar. Eu acredito que está tudo previsto para a gente assinar agora, até o final de novembro, o contrato está bem avançado, porque o que, Ismael, a grande dificuldade, como é muito pioneiro, nós tivemos, por exemplo, uma grande discussão foi quem é dono da patente, quem é o proprietário do avanço intelectual desse processo. É uma discussão, né? E nós queremos que a prefeitura seja sócia da patente. E chegamos a um acordo, né, em que a prefeitura terá uma participação da patente de tudo que é desenvolvido, o que eles chamam de engenharia híbrida, né,
a prefeitura, se der certo o produto, e nós achamos que vai dar certo, ele alavancar uma produção em escala, a prefeitura será beneficiada com royalties de cada ônibus vendido a partir daí, né? Cada equipamento que vai repor, a prefeitura terá uma sociedade nesse processo. Então, nós não estamos só comprando, nós estamos desenvolvendo um produto, né? Então, nós já avançamos nessa questão, que era um debate duro, difícil de fazer, mas já avançamos. E agora estamos montando o plano de trabalho, finalizando ele, porque são 2 planos de trabalho. Maricá com a Coptec, que é a proprietária, vamos dizer assim, da parte de engenharia do processo, os engenheiros da COP que desenvolveram, e a Maricá com a Traciel, que é a empresa que montou os ônibus protótipos e que vai continuar montando, né? As carrocerias são da Marco Polo, o chassi, eu não lembro qual foi a fabricante de chassi, mas o chassi fabricado, pneu é pneu do mercado, a bateria ela vem da China, mas toda a parte de híbrido e de segurança, de refrigeração, de sinalização, de treinamento, a parte de software embarcado vai ser todo desenvolvido e nós seremos sócios desse processo, né? E uma segunda discussão vai ser o que disso será montado, produzido em Maricá depois de pronto produto, que nós também queremos que parte desse processo, né, a montagem do ônibus ocorra em Maricá, né, para gerar emprego e postos à cidade, né? Então, assinando o contrato agora em novembro, que tudo indica, nós teremos o primeiro ônibus rodando 6 meses depois, né? Então, nós estamos falando de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Maio do ano que vem nós teremos o primeiro ônibus, 3 meses depois o segundo ônibus e, completando 12 meses, o terceiro ônibus rodando na cidade. Então, Haddad, nós teremos os vermelhinhos verdes, né? Os vermelhinhos verdinhos em breve na cidade, né? Mas é uma opção que nós fizemos e Ismael, eu aposto muito que vai dar certo, porque é uma forma inovadora, inédita, um município se propor a fazer um investimento dessa forma, né? Desenvolver um produto com uma universidade, né? Com uma empresa inovadora e ser sócio desse processo, né? Ao final tem riscos, obviamente, né? Mas é uma opção que nós julgamos que é o melhor, né? Do ponto de vista, se você olhar a Maricá como uma cidade que quer usar os recursos do petróleo, né? Do hidrocarbureto, que é uma energia que move o mundo, mas é altamente poluente, para transformar isso numa alternativa de energia limpa, é uma atitude bastante ousada. E a IPT, né, Celso Haddad, nosso presidente, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dirigido pelo nosso querido Igor Sardinha, né, orientado, obviamente, pelo Fabiano, nosso prefeito, estamos dando esse grande passo aí. Espera-se ter o prazer, né, daqui a 6 meses, a gente entrar no vermelhinho e verdinho, né, de Maricá. Com certeza. E para todos que estão vendo, estão nos assistindo, quem for assistir também ainda, quem não conhece o Maricá, fica aqui o convite, portanto, seja para agora, no presente, mas para daqui a 6 meses, vocês vão poder andar de ônibus pela cidade de modo gratuito e de modo sustentável, né? Isso aí. Justamente. E com conhecimento brasileiro, entendeu? Nacional, com engenharia nacional, com empresa inovadora nacional. Com uma mão de obra totalmente nacional. Isso. Nós vamos deixar um legado enorme, porque isso significa, Ismael, se produzir um conjunto de estudos, de patentes. Imagina quantas patentes nós vamos tirar dali de dentro. Com certeza. Né? Você imagina quantos artigos científicos nós iremos produzir ali dentro, quanta informação nós teremos para o futuro da engenharia brasileira. Isso é um desafio, né? Mas sim, é um ganho enorme para o país, não é só de Maricá, é um ganho para o país, né? Você voltar a produzir tecnologia de transporte urbano de massa,
brasileiro, nacional. Né? Veja que ganho que Não, nós estamos propondo. Isso. E cada vez mais eu percebo que Maricá vem se construindo de um modo, se mantendo e construindo de um modo que venha a ser um modelo, justamente um modelo de cidade do qual pode vir a ser um modelo de gestão do nosso próprio país, né? No sentido, claro, maximizando a questão, mas ela vem a ser um modelo de gestão para o país que nós queremos para o futuro, para o agora e para o futuro, né? Então, Celso Panceira, meu muito obrigado. Eu acho que todos gostaram da novidade, de maiores informações em relação à parte científica e tecnológica que abrange o assunto, né? E eu peço a você e a todos agora, aproveitando que hoje é o Dia Nacional do Livro, independente do tema, que cada um deixe o nome de um livro que marcou a vida ou que seja de cabeceira, algo do tipo para os nossos telespectadores. Estou lendo um aqui que é maravilhoso, é do meu mestrado que estou fazendo, chama-se Nova Economia das Iniciativas Locais, de Hassan Zawal. Ele trabalha exatamente conceituação de economias por território, que é o que nós queremos aplicar em Maricá. É você criar um território com uma economia que tenha a cultura e o saber local, né? Você pegar tudo isso que nós temos ali de cultural, toda essa história de Maricá, dos mais de 200 anos de município, né? E transformar, potencializar isso em ganhos econômicos, né? Então, quem quiser ler, eu estou dizendo, inclusive é produzido pela COP, da UFRJ, mas o livro se chama Nova Economia das Iniciativas Locais, de Hassan Zawal. Uma leitura sensacional. Eu vou só dizer uma coisa assim, rapidinho. Ele tem uma abordagem aqui, Diego e Haddad, que ele fala sobre a questão do problema não é do subemprego, da informalidade do emprego no Sul, no Hemisfério Sul. O que ele fala? Ele fala assim, a gente tem que entender que quando os economistas, né, e as nações tentaram transpor os modelos econômicos do hemisfério norte para o hemisfério sul, eles não consideraram a cultura das pessoas. Então, o problema da informalidade não é porque as pessoas não querem ser formais, é porque elas não se adaptaram à estrutura formal da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, né? E que a gente tem que pegar e buscar nos territórios uma nova preocupação que incorpore as pessoas e formalize elas na economia do jeito que elas compreendem que elas devem ser formalizadas na economia. Excelente o livro. Muito obrigado, Celso Panceira. Excelente dica mesmo, e já uma resenha também adiantada, né, antecipada do livro. Deixo a palavra com o Celso Haddad agora, presidente da EPT. Então, Ismael, primeiro felicitar meu amigo aí, Xará Panceira, dizer que, obviamente, a questão dos prazos, né, ratificar essa questão que a EPT está esperando o grande trabalho feito aí pela FRJ, pelo CETIM, pela Secretaria de Desenvolvimento, para a gente botar os vermelhinhos verdes logo em ação. Né? Esse nome é bom, né? Esse nome bom, né? Vermelhinho verde. Eu só vou me... você imagina, 25 anos, quase 30 anos de advocacia, né, falar de um livro. Eu só queria... porque eu não estou eu estou a viagem trabalho e eu não sei o autor, mas inspirado pela minha esposa, a gente lê um livro de gratidão. Então, eu fico devendo só o autor, mas eu acho que a cada dia a gente vem dinamizando isso com mais potencialidade. Então, eu acho agradecer. que... agradecer. Então, nosso dia a dia, ele tem que ser de uma forma... levar a gratidão a todas as pessoas. Mas fico devendo só o autor, só porque eu não estou na minha residência, mas eu vou depois passar para vocês, que é um exercício muito bom que a gente tem feito diariamente. Sim, já agradecemos aqui só por estar, né? Com certeza. Diego?
Diego Maggi. Ismael, eu tenho uma recomendação de livro também. O IDR, eu não comentei isso quando eu estava falando, mas o IDR, ele tem uma editora. Inclusive, é aberto aí a publicações da administração pública. E nós publicamos um livro recentemente, que é o Estudos Maricaenses, que é um compilado de artigos sobre o município de Maricá. Ele foi construído a partir de um concurso público, né? Selecionamos 15 trabalhos acadêmicos sobre Maricá, divididos em 3 eixos, que é o desenvolvimento socioeconômico, planejamento urbano e história e cultura de Maricá, né? 5 artigos em cada um desses eixos. E é um primeiro esforço de a gente pensar Maricá. Assim, Maricá, evidentemente, está atraindo pensamento acadêmico. A gente consegue no IDR, a gente está uma política de se aproximar da academia, né? Fazendo acordo de cooperação com as universidades. E é notável como a gente anda identificando o interesse de pesquisadores da academia brasileira em relação a Maricá. O que Maricá está fazendo é um case a ser analisado, certamente, não só do ponto de vista das políticas inclusivas, né? O vermelhinho já é hoje uma referência nacional e em certo sentido internacional. A renda básica de cidadania é uma referência, com certeza, internacional, diversas matérias internacionais sobre essa iniciativa, que é como se fosse assim, um piloto de uma renda básica universal, né? Que hoje em dia está no debate aí. Mas, para além disso, o arranjo institucional, né? Maricá criou uma empresa pública de transporte. Aqui nós temos o Instituto de Ciência e Tecnologia, temos um Instituto de Pesquisa Municipal. É raríssimo ver um município que tenha essa estrutura de inteligência mesmo, de produzir dados primários, promover o incentivo, né, a inovação, sempre voltado à inclusão e desenvolvimento sustentável. Então fica aí a dica, que é o livro Estudos Maricaenses, o download é gratuito, está nas redes sociais do IDR. Com certeza. Dica super bem-vinda. Eu mesmo baixei, tem opção de e-book, né? Baixei, já li e reli 2 vezes, porque tem temas pertinentes muito interessantes para Maricá e também tem uma pertinência que é além, né? E o Maricá, Estudos Maricaenses, eu também indico, né? Antônio, agora deixa eu falar com o Antônio Veríssimo, considerações finais e se tem algum livro preferido ou de cabeceira que gostaria de estar sugerindo. Hoje, Dia Nacional do Livro, né? Eu primeiro assim, queria agradecer aí a poder participar desse evento aqui. Queria saudar aí o Celso Pancera, o Celso Haddad, o Diego Maggi. Lembrar até o Celso que nós tivemos um contato alguns anos atrás, quando o Jorge Bittar era secretário de Habitação, e havia a possibilidade de ocupar um prédio ali perto da Mangueira, né? E a gente estava fazendo um projeto. Projeto lindo, né? Que acabou não indo para frente. Chegamos a conversar sobre essa possibilidade lá. Infelizmente, não foi para frente, não aconteceu como a gente desejava, né? Olha, para mim... Aquele prédio foi implodido. Foi implodido, uma pena, que era um prédio, tinha sido a sede do IBGE, né? Ali e se perdeu. E a gente chegou até a fazer um projeto de ocupá-lo e parte seria cedida ao Estado para questões educacionais, né? Que seria utilizado ali. Mas, assim, é muito difícil eu citar livros, porque eu tenho uma biblioteca enorme, né? E a mim muitas coisas me interessam, mas o que mais me interessa são efetivamente as questões ligadas ao urbanismo, né? Arquitetura. E eu estou com um livro aqui na mão, né? Que é o Grandes Projetos Urbanos, que é uma publicação do Lincoln Institute of Land Policy, que é do Mário Lungo, né? Que é um urbanista lá de El Salvador e que faz proposições extremamente interessantes aqui para o desenvolvimento das cidades, né? Eu tive a oportunidade aí em Maricá também de fazer alguns outros estudos, né? Além desse do projeto Chegou a Sua Vez. Uma época que eu trabalhei na Secretaria de Urbanismo aí,
com o Adir Mota Filho, e a gente deixou aí uma série de propostas, né, e que espero sejam colocadas em prática agora, que está sendo desenvolvido aí o plano diretor da cidade de Maricá, que certamente, sendo conduzido aí pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, pelo IBAM, vai ser um produto extremamente importante. E reforçar a indicação do Diego Maggi, né, que é o Estudos Maricaenses, também é um livro extremamente importante que eu tenho divulgado, tenho disseminado aí nas minhas redes, que eu acho muito importante, porque Maricá, para mim, é um exemplo, né? Essas experiências que eu tive de trabalho em Maricá realmente foram muito enriquecedoras, né? Além de toda uma rede de amizade, aí, de companheirismo que fiz aí com os companheiros aí do IDR e de outras secretarias, foi possível através da Comissão Especial Executiva, né? Então, realmente, eu fico muito feliz de ter participado desse trabalho aí e espero que os dados que foram coletados e processados realmente contribuam bastante para a melhoria de qualidade de vida das pessoas que foram identificadas e também permita, né, a Maricá utilizar esses dados para desenvolver e propor novas políticas para melhorar a qualidade de vida da população aí da cidade de Maricá. Boa noite. Sem dúvidas, obrigado, Antônio. Muito obrigado pela colaboração, pela indicação também dos 2 livros, né, o reforço de um e do seu que você leu há pouco tempo, com o comentário do urbanista de El Salvador, bem interessante. O meu, no caso, é um que eu li recentemente, é Por uma Outra Globalização, do Milton Santos, e o geógrafo. E para fechar essa live de hoje, antes de mais nada, agradeço ao Celso Panceira, Celso Haddad, ao Antônio Veríssimo, ao Diego Maggi, a Denise Bombonati, que está fazendo, né, vai entregar para todos nós a facilitação gráfica, então vai estar disponível a todos os interessados. E o trecho do livro é o seguinte: como passar de uma situação crítica a uma visão crítica, e, em seguida, alcançar uma tomada de consciência. Para isso, é fundamental viver a própria existência como algo de unitário e verdadeiro, mas também como um paradoxo. Obedecer para subsistir e resistir para poder pensar o futuro. Então, a existência é produtora de sua própria pedagogia. E assim, agradeço a todos. Algumas pessoas mandaram mensagens no decorrer, Mahatma, Cíntia, Tiago, Gabriela, Matheus, Hugo, Pati, Luiz Roberto, Maurília, Marcela, Tiago e Adneuza. Então, agradeço a essas pessoas especialmente, mas a todos que novamente acompanharam essa live. Obrigado e até. Vamos juntos. Boa noite. Boa noite a todos.